Olá, boa tarde, todos me escutam bem? Sim, Boa tarde, então. Eu sou Gustavo Bessa, aluno de quinto semestre do turismo, e hoje estou aqui para mediar a live de dados e informações como insumo para a produção de políticas públicas de turismo. Estamos aqui presentes com a Coordenação Geral de Dados e Informações do Ministério de Turismo. Está aqui o coordenador geral Elton Medeiros, os estatísticos André Costa e Pedro Vicente, e o coordenador de informações estratégicas João Felismário Júnior. Eu gostaria de falar para vocês deixarem as perguntas aqui no chat, né, nos comentários, que ao final da live nós estaremos selecionando as que serão respondidas. Eu gostaria também de falar que contaremos com a presença da Rayane Oliveira e Sara Vogado como intérpretes. E é isso, eu espero que todos aproveitem e desfrutem da melhor maneira. Passarei agora a palavra para o Elton Medeiros, da introdução à nossa atividade de hoje, o coordenador geral da coordenação de dados e informações do Ministério do Turismo. obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que estão assistindo a nossa live. É uma oportunidade para a gente ímpar, né? Tá falando com todos, apresentando um pouco do trabalho da coordenação geral de dados e informações, especialmente nesse momento em que o Brasil, o mundo está passando, né? Em que a gente está revisitando a forma de enxergar o mundo, a forma de viver, a forma de ver as coisas, e entendendo o quanto a informação é importante para a gente construir políticas públicas, principalmente para o setor de turismo, que foi diretamente impactado. Nós acompanhamos diariamente o que os jornais trazem quanto ao impacto, tanto na geração de empregos quanto na arrecadação. E é muito importante que a gente tenha dados e informações pensando única e exclusivamente na construção de políticas públicas, no monitoramento do setor também, isso é fundamental, mas especialmente na formulação de políticas públicas. É algo que o governo federal tem tentado perseguir a todo custo, é pensar de forma racional, alocar os recursos de forma adequada, tentando atingir o máximo possível de setores, de indivíduos, para que toda a sociedade possa ser beneficiada. E nesse momento em que a gente vive, espero que nós possamos passar muito rápido por esse momento que a gente tem vivido, que a gente possa construir políticas que sejam efetivas, né? Que a gente possa auxiliar nesse processo de retomada do turismo. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando com o meio acadêmico. Nesse momento, mais do que nunca, tanto o setor público quanto o setor privado, quanto o meio acadêmico precisam estar caminhando juntos, precisam estar avaliando cenários, projetando, tentando entender o que está acontecendo, tentando imaginar o que o futuro nos reserva e tentando traçar caminhos para a retomada do turismo, traçar caminhos para melhora econômica do país e para que as nossas belezas naturais, culturais, possam ser desfrutadas, não só pelos brasileiros, mas também como pelos turistas internacionais. Então, eu agradeço a oportunidade, espero que vocês aproveitem esse momento e quero desde já deixar as portas abertas da Coordenação Geral de Dados e Informações, da Subsecretaria de Gestão Estratégica, quem é a quem nós estamos ligados de forma estrutural, né, para que a gente possa discutir, possa avaliar, possamos debater o setor de turismo e o trabalho com dados e informações. Nós preparamos uma apresentação que nós consideramos breve, mas que a gente tenta perpassar por tudo, que a gente tenta mostrar um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem feito, para que vocês possam conhecer o que a gente tem para entregar para a sociedade como um todo. Eu vou começar apresentando para vocês como a nossa unidade está estruturada. Nós preparamos uma apresentação bem curta. A Coordenação Geral de Dados e Informações, ela está inserida dentro da Subsecretaria de Gestão Estratégica, dentro da Secretaria Executiva, que dentro da estrutura de ministério é onde a gestão interna ocorre, é onde o ministério se estrutura internamente. Então, a alocação da unidade dentro da gestão estratégica é um passo muito especial, muito estratégico para conseguir contextualizar
todo o ambiente interno do Ministério. A Subsecretaria de Gestão Estratégica, ela é composta, além pela Coordenação Geral de Dados e Informações, pela Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e pela Coordenação Geral de Gestão de Pessoas, que é uma unidade mais interna do Ministério. Mas vocês podem perceber pela apresentação que a Coordenação Geral de Monitoramento e Avaliação, ela tem uma convergência muito grande com a Coordenação Geral de Dados e Informações, porque ambos fazem esse trabalho de avaliar, de promover a política pública, né? Nós temos que pensar de forma mais ampla. E a Coordenação Geral de Dados e Informações, especificamente falando, é composta por duas coordenações. Uma coordenação de estudos e pesquisas e uma coordenação de informações estratégicas. A equipe é uma equipe pequena, por dois estatísticos, o André Costa e o Pedro Vicente, duas servidoras que nos auxiliam, a Marina Rabelo, assistente de documentação, a Isadora, que é analista de políticas sociais, e pelos dois coordenadores, o João Feliz Mário, que está aqui conosco na live, e a Jaqueline Magalhães, que é coordenadora de estudos e pesquisas. O Gabriel, estudante da UNB, estagiário, está conosco também, e a Maria Isabel é a nossa secretária, quem nos auxilia, quem costuma nos salvar no dia a dia. E a ideia dessa equipe é uma equipe multidisciplinar, pensando que dados e informações não tem como a gente falar apenas em números, apenas em dados crus, nós precisamos trabalhar, contextualizar esse trabalho. Então, por isso a ideia de uma coordenação multifacetada. A coordenação de estudos e pesquisas é uma coordenação que a gente planeja o trabalho da coordenação geral de dados e informações, a gente contextualiza o que vai ser produzido e a gente trabalha em três eixos, né? A realização de estudos e pesquisas, seja por meio de sondagens com os meios de hospedagem ou com o setor de agências de viagem, dentro da ideia de planejamento e realização de pesquisas pontuais também, como a gente fez no ano de 2019, a gente vai mostrar para vocês também, quanto na estimativa de chegada de turistas internacionais, como na revisão do Índice de Competitividade do Turismo Nacional, que é um projeto do Ministério e que a gente está realizando a revisão agora por meio de um dos estatísticos. E a gente também faz o acompanhamento e mantém contratos com órgãos que trabalham com dados, como a FIP, que nos auxilia com estudos de demanda turística internacional, como com o IBGE, onde nós recentemente tivemos a divulgação do suplemento turismo dentro da PNAD contínua, né, visando a gente ter os dados da demanda turística doméstica. Além disso, nós trabalhamos também com a formalização de parcerias, porque o Ministério do Turismo em si, ele não tem capacidade de gerar todos os dados. Nós sabemos que outros órgãos produzem dados e é muito importante essa parceria, esse diálogo franco, próximo, para que a gente possa é, ter acesso a esses dados, ter esse intercâmbio de informações. Então, com a ANAC, Polícia Federal, com a própria OMT, com a NTT, nós realizamos trabalho de parcerias. E agora, para apresentar a nossa coordenação de informações estratégicas, eu passo a palavra ao João, que vai apresentar um pouco do trabalho realizado na área. Quero agradecer a oportunidade de fazer essa abertura e desejar boa sorte para os demais. Uma boa tarde a todos. Eu sou o João, né, coordenador de informações estratégicas da CGDI. Após a explanação do Elton aí, né, sobre a coordenação geral e também quanto à COEP, que é a coordenação de estudos e pesquisas, gostaria só de complementar, né, falando da posição da coordenação geral dentro do MTUR, como ele falou anteriormente, né, e gostaria só de acrescentar que essa coordenação ela herda as atribuições, né, e obrigações do Ministério no fornecimento de dados e informações. E ela tem origem, né, a partir de uma nova estruturação do MTU, né, onde foi posta aqui dentro da área de gestão estratégica da Secretaria Executiva. E a coordenação que hoje eu estou trabalhando, né, a coordenação de informação estratégica, ela vem para suprir a necessidade de disseminação de informação em diferentes níveis, tanto para o público externo, né, quanto para as mais variadas áreas de gestão dentro do Ministério. São informações que necessitam de trato específico, né, a partir de cada particularidade a que se referem.
Hoje, né, o Ministério do Turismo trabalha com as publicações externas, né, que dentre outras, a mais acessada é o Anuário Estatístico de Turismo, que nós fazemos normalmente 2 edições deles, uma no começo do ano, por volta de abril, e a outra agora no final do ano, em outubro, com atualização, né? Ele traz até 14 seções de dados, né, relativos ao setor de turismo do Brasil e do mundo. O Ministério também trabalha com a divulgação de boletins, né, que serão explorados mais adiante aqui na apresentação, que trazem recortes de agrupamentos de informações relevantes, né, e também referentes às pesquisas que nós realizamos ou contratamos, né. Muito em breve nós também teremos a reformulação do nosso portal Dados e Fatos, que é o principal meio de acesso às informações relativas ao turismo, né. Vai haver a migração do nosso portal para a plataforma GovBR, né, e ali estaremos aprimorando a disseminação de informação, não só sobre o setor de turismo, mas também sendo acrescentados dados e informações que for possível, né, referente ao setor cultural do Brasil, né, haja vista a integração da Secretaria Especial de Cultura ao Ministério. Aí eu quero agradecer a todos pela excelente oportunidade que foi aberta essa coordenação, né, e pedir, pensem em dados, apaixone-se por dados, né. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Pedro Vicente, sou estatístico do Ministério do Turismo, estou no Ministério desde meados de 2014, lá para cá eu sempre tenho trabalhado com os números do setor de turismo e é isso. Uma das pesquisas que nós vamos mostrar aqui, apresentar para vocês, é a pesquisa de sondagem empresarial. Atualmente, nós fazemos 2 pesquisas de sondagem empresarial, que é uma sondagem com empresários do setor de meios de hospedagens e os empresários do setor de agências de viagens. Aí, o que eu inicialmente queria falar para vocês era o porquê dessa pesquisa, né? Inicialmente, a gente tinha uma pesquisa parecida em 2017, que era contratada, porém, houve uma descontinuidade dessa pesquisa. E daí, a partir desse momento, a gente começou a perceber a necessidade de entregar alguma coisa sobre perspectiva do empresário, porque a maioria das nossas pesquisas anteriormente tinha um perfil de tentar analisar o passado, né? E daí muitas empresas entravam em contato com a gente querendo saber informação de perspectiva, informação futura. E daí a gente resolveu tentar fazer uma pesquisa, elaborar uma pesquisa sem a necessidade de contratar, né? E tentar suprir algumas necessidades estatísticas e também de baixo custo. Então, para essas pesquisas empresariais, que serve mais para tentar ver o futuro, tentar gerar informações futuras e tentar entender um pouco mais sobre o que pensam os empresários sobre o setor de turismo, então, a motivação dessas pesquisas era praticamente analisar, devido à descontinuidade das pesquisas contratadas, né? E também suprir uma lacuna de pesquisas que oferecessem informações conjunturais sobre a perspectiva do empresário. Por causa disso, o objetivo principal das pesquisas de sondagem que nós elaboramos é gerar informações sobre a percepção de empresários, sobre aspectos da economia do turismo, né? Ou seja, a maioria das perguntas que a gente elabora, que a gente questiona aos empresários, informações de desempenho econômico, tanto do destino quanto da própria empresa. Essas empresas são, para uma pesquisa, são as agências de viagens, e para outra pesquisa é sobre o destino turístico, né? E também sobre a empresa, né? Sobre os meios de hospedagem. Então, com base nessas pesquisas, os resultados que a gente esperava desde o início desse projeto era a redução de custos, né? Porque a partir do momento que a gente começa a fazer dentro do Ministério, não seria preciso contratar. Um outro questionamento que a gente sempre via para
que a gente sempre tinha necessidade era aumentar o tamanho da amostra, porque era um dos questionamentos que a gente recebia, e daí a gente tinha essa necessidade de aumentar o tamanho da amostra para representar melhor os meios de hospedagem, tanto das agências, também em relação ao desenvolvimento da capacidade interna para a realização de pesquisas, né? Nesse QR Code aí que está centralizado, vocês podem ter acesso ao site Dados e Fatos, que o João e o coordenador Elton falou anteriormente, como também tentar ver os boletins que são gerados a partir dessa pesquisa de sondagem empresarial. Então, quando surgiu esse desafio para a gente fez basicamente um projeto, certo? Então, primeiramente, ao elaborar esse projeto, a gente pensou inicialmente identificar as informações de interesse, né? Então, daí a gente resolveu focar nos interesses de desempenho econômico, tanto da empresa quanto do destino. Então, por causa disso, a gente buscou na literatura, pesquisou algumas outras empresas que fazem também esse tipo de pesquisa de sondagem, e daí fizemos um apanhado dessas pesquisas, no qual está identificado aí no slide como identificação de pesquisas similares. Posteriormente, fizemos uma produção de um questionário, né? Mas esse questionário ele precisava ser simples e ele precisava ser ágil, né? Essa pesquisa é por e-mail, né? Tanto o contrato que era realizado pelo Ministério do Turismo, quanto esse que a gente tenha feito, e também quando a gente começou a analisar os outros, a gente via que os questionários eram muito grandes. E pensamos, né, se a gente quer aumentar o tamanho da amostra, então o mínimo que a gente precisa fazer é diminuir o tamanho do questionário, ser bem objetivo em relação ao questionário, porque isso iria acarretar numa maior tamanho de amostra e num melhor coeficiente de variação, que é um dos indicadores estatísticos para tentar analisar o delineamento amostral. Por consequência, depois de elaborarmos esse questionário, nós submetemos esse questionário para avaliação e validação por especialistas, principalmente especialistas da academia, inclusive da UNB, foram professores, especialistas da área que trabalham tanto no departamento de turismo, aí junto com vocês, quanto no departamento de administração, né? Foi basicamente isso o método para fazer o questionário. Quanto ao delineamento amostral, para que seria o delineamento amostral? Né? A gente ia trabalhar com amostra, né? Existem mais de 30 mil meios de hospedagem no Brasil e existem mais de 20 mil agências no Brasil. A gente não ia conseguir receber informação de todo mundo, né? Esse seria nosso desejo, mas a gente sabe que não seria possível. Então, resolvemos trabalhar com amostra. Mas a gente queria uma amostra, principalmente para a área estatística, a gente queria uma amostra que fosse representativa. Mas para ter essa amostra ser representativa, seria preciso a gente conhecer o universo. Então, por causa disso, para os meios de hospedagem, nós levamos em consideração o universo, né, de uma pesquisa realizada pelo IBGE, que nós contratamos em 2015, que foi a pesquisa de serviços de hospedagem, no qual lá eles descobriram que no Brasil existe mais ou menos, acho que era 32.499 estabelecimentos. Só para você ter ideia, com essa pesquisa, nós descobrimos que o Brasil, a partir dessa pesquisa, o Brasil se tornou o 5º maior parque hoteleiro do mundo, né? Isso daí foi uma descoberta muito interessante para nós que trabalhamos com número de turismo. E a partir dessa amostra, a partir dessa população, nós identificamos uma amostra mínima com margem de erro, tudo isso para tentar identificar uma amostra mínima para que represente o Brasil e, por consequência, a gente também queria gerar indicadores para os UFs. Então, por causa disso, nós também coletamos uma amostra para cada uma das UFs. O mesmo trabalho nós fizemos para as agências de viagens. Porém, o universo era as agências cadastradas no cadastro do cadastro. E fizemos a mesma coisa. Extraímos uma amostra mínima para o Brasil e também fizemos o mesmo trabalho para as UFs. E para a execução, né? Para a execução, o que é que eu posso dizer dessa pesquisa de sondagem? Seria
para os meios de hospedagem, essa pesquisa nós realizamos, a gente começou em meados de 2018, e essa pesquisa era trimestral. A gente enviava o questionário para mais de 30 mil empresas de hospedagens, e essa pesquisa ela durava, para a coleta, era mais ou menos 30 dias, né? 30 dias corridos. E semanalmente nós fazíamos algum tipo de sensibilização ou monitoramento. O que seria a sensibilização? Era alguma ação que a gente via quando a quantidade de respondentes estava diminuindo. Nós ligávamos para as UFs, para os representantes estaduais, para eles, como estão mais próximos da ponta, eles tentar sensibilizar os empresários a responder o questionário. E esse monitoramento é uma planilha que nós fizemos para tentar monitorar como está a amostra, qual estado já bateu a amostra, qual precisa de um reforço maior. E, posteriormente, depois de finalizar esses 30 dias de pesquisa, nós realizávamos o tratamento dos dados, né? Pegávamos os dados, fazia extrapolação, todo um trabalho, né, para ver e tentava identificar vieses. Todo esse trabalho era na parte de tratamento de dados, e, posteriormente, depois de analisarmos as respostas dos empresários, nós produzíamos um boletim como informação final. A mesma coisa a gente fazia para as agências de viagens. Porém, a pesquisa era semestral, nós enviávamos a pesquisa para mais de 20 mil empresas de agências e de agenciamento de operação, e fazemos a mesma coisa, sensibilização, monitoramento, tratamento de dados e, posteriormente, a geração de um boletim. Principais resultados que nós coletávamos em relação à pesquisa de meios de hospedagem, né? Nós perguntávamos informações de desempenho da empresa e do destino, então seria desempenho econômico do estabelecimento e desempenho econômico do destino. Então, a gente perguntava em relação a números de empregados, a faturamento e outras coisas mais, né? Nessa primeira linha aí, esses gráficos de meio setor gera informação de empresas, e a outra coisa gera informação, ou a outra linha gera informação de destinos e outras perguntas também. Então, qual era o resultado esperado? Era uma geração de informações Brasil, gerávamos informações para macro-regiões e realizávamos informações para aquelas UFs que conseguiam bater a meta UF, né? Então, por causa disso, nós conseguimos gerar uma redução de custos, porque não precisávamos contratar, e fornecemos informações para os gestores a nível estadual, principalmente para aqueles que a gente conseguia gerar informação, ou seja, conseguiria bater a meta estadual. Então, nós fazíamos questão de gerar informação estadual para o estado, né? E daí para ele tentar entender o perfil e o que estava pensando os empresários daquele estado. E, posteriormente, desenvolver essa capacidade de fazer pesquisa. Principais resultados da sondagem agências de viagens. Então, era a mesma coisa, tá? A gente perguntava informação de desempenho e perspectiva das empresas, e também o que diferencia um pouco as agências de viagens é porque a gente perguntava informação sobre os segmentos, né? Tipo, quais são os principais segmentos demandados pelos clientes. Então, a gente gerava esse gráfico aqui, do lado de azul, que vocês conseguem ver, que gera alguma informação, só um momento, gera alguma informação em relação aos segmentos. Ó, como você pode perceber nesse gráfico aí, que nós estamos exemplificando, 44,7% dos segmentos demandados naquele período, daquela pesquisa, era para sol e praia. E alguma coisa, tipo, extremamente interessante era a geração dessa matriz origem e destino, que a gente conseguia fazer por causa dessa pesquisa, né? Do lado direito, como vocês podem perceber, existe uma tabela, tá? Um recorte dessa tabela, e daí nós temos informação, as UFs em formato de coluna
em formato de coluna e em formato de linha, né? Nessa coluna seria os estados de origem, e a parte horizontal são os estados de destino. Então, vou citar um exemplo para vocês, como seria a interpretação dessas informações. Na linha do Ceará, 7,3. O que seria esse 7,3? Seria o quê? 7,3 das agências de viagens do Ceará, eles mandam pacotes, mandam pessoas para o Acre, certo? O 22,2 aí do Ceará, o que é que eu posso dizer? 22,2 das agências de viagens do Ceará, eles vendem coisas propriamente para o próprio Ceará, né? Então, é mais ou menos isso. Em relação ao Acre, né? O Acre tem aí 23,1. O que seria esse 23,1? Seria as agências do Acre, as operadoras do Acre, eles vendem pacotes para pessoas irem para o Ceará. Então, isso daí a gente achou bem interessante fazer esse tipo de análise e tem ajudado muitas pessoas a ter uma interpretação maior do fluxo do trabalho das agências de viagens. Uma outra coisa que nós também conseguimos capturar era destinos nacionais e internacionais mais demandados. Então, a gente pergunta qual é o destino qual vai ser o destino que está mais sendo demandado para julho, que é o período de férias. Aí o pessoal, as agências de viagem começavam a opinar e depois nós estabelecemos um ranking. Esse ranking seria um ranking de destino nacional quanto internacional, né? No internacional, nós conseguimos fazer apenas informações por continente. Já nos destinos nacionais, nesse período de pesquisa aí, foi Gramado, né, que ficou em primeiro lugar. Outra coisa em relação às agências de viagem seria a composição do grupo de viagem, né? Que daí, na maioria das vezes, né, nessa pesquisa aí, e desse boletim, acho que foi o último boletim que nós geramos, 45,2% dos clientes consumidores de agências são casais e filhos. Então, nesse boletim, se vocês conseguirem ver através desse QR Code, nós não apenas colocamos os números, né, os indicadores, mas também auxiliamos numa breve explicação para as pessoas entenderem um pouco mais desse indicador que nós geramos. Também em relação à informação salarial, né? Então, principais segmentos demandados pelos clientes, as pessoas que chegam lá para trabalhar, para comprar pacotes. Então, nessa pesquisa daí, são pessoas que ganham de 9 mil a 18 mil reais, né, em relação a essa pesquisa. Pode seguir? Então, é isso. Basicamente, é isso em relação à demanda, à pesquisa de sondagem, né? Nós batemos a amostra fácil, pelo menos nessas últimas etapas da pesquisa. A amostra gira mais ou menos de uma amostra que nós detectamos, uma amostra mínima seria de 700 a 750, o tamanho da amostra para a pesquisa, porém, existem, na pesquisa de agências de viagens, geralmente nós conseguimos mais de 2.000 respostas. Então, essas informações têm sido bem precisas e nós do Ministério do Turismo estamos bem felizes com os resultados e nosso desejo é tentar ampliar ela, né? Gerar mais, fazer mais pesquisas, né, por conta própria, que tenha um rigor estatístico bacana, para tentar gerar a melhor informação para a sociedade, para as pessoas conseguirem tentar entender um pouco mais do setor de turismo, quanto também o que pensam os empresários quanto a esses indicadores, certo? Uma outra pesquisa bacana que a gente faz é em relação a estudo da demanda turística doméstica, né? Como viaja os brasileiros, né? É isso. Então, em relação a essa demanda doméstica, uma última pesquisa que a gente tinha feito foi em 2011, né? Ou seja, eu nem estava lá no Ministério ainda, né? Ela foi feita em 2011 e foi publicada em 2012, né? Porém, de 2011 para 2012, a gente tentou executar essa pesquisa, né? Mas tentar entender o Brasil. O Brasil é muito grande. Então, até fazer uma amostra para essa pesquisa
seria uma amostra imensa, né? Uma amostra com rigor estatístico. Então, nós não medimos esforços e fomos fazendo alguns contratos, algumas coisas, para tentar entender um pouco mais esse público, o brasileiro, porém, alguns a gente não teve muito sucesso. Então, por causa disso, em 2018, final de 2018, nós conseguimos uma parceria com o IBGE, certo? O IBGE, ele queria essa pesquisa, né? Por que eles queriam essa pesquisa? Porque eles assumiram um compromisso com a ONU de tentar fazer a conta satélite do turismo e, por consequência, também calcular o famoso PIB do turismo, né? Ele estava lá como um dos objetivos da ODS, fazer essa conta satélite do turismo, né, que estava lá como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 da ONU. E também, quando eles analisaram os nossos números para tentar fazer essa conta satélite, eles observaram que a maior fragilidade dos indicadores era a informação de demanda doméstica do Brasil, né? Porque os dados eram muito frágeis, né, por ser informação de 2011, certo? E daí nós apresentamos essa informação para ele. Nós apresentamos as informações que nós produzimos para o IBGE e eles ficaram, sinceramente, encantados com o turismo, encantados com o potencial turístico, encantados com as curiosidades que ele começaram a fazer várias perguntas sobre o setor, sobre os indicadores do setor, e eles literalmente eles ficaram encantados, apaixonados pelo turismo, né? Então, eles compraram a ideia de fazer a demanda turística doméstica, porque ia conseguir gerar indicador bacana e também ia tentar fazer a conta satélite de turismo. Então, o objetivo principal da pesquisa que o IBGE realiza que essa parceria com o IBGE ela realiza é quantificar o fluxo de turistas nacionais entre diferentes regiões do país e para o exterior. Mas não apenas isso. A pesquisa objetiva é entender o perfil, entender o gasto do turista, entender o gasto do viajante. Tem uma quantidade imensa de informações. Então, o que foi que eles proporam para a gente? Nós vamos fazer uma pesquisa piloto em 2019, certo? E daí essa pesquisa entrou como na pesquisa PNAD, tá? PNAD contínua, que seria um suplemento do turismo. Então, o período de coleta foi o terceiro trimestre de 2019. Então, só para vocês terem ideia, essa PNAD contínua, ela visita 211 mil domicílios nesse trimestre. Então, mensalmente, ele pesquisa, em média, 70 mil domicílios, certo? Então, essa pesquisa, ela perguntava informação dos últimos 3 meses. Ou seja, já que é o terceiro trimestre, então ela perguntou informação em julho. Então, já que ela perguntou informação na pesquisa de julho, no mês de julho, ela perguntou dos últimos 3 meses. Então, ela coletou informação de viagens de abril, maio e junho, né? Então, por causa desses 3 meses, essa pesquisa ela não abarca informação de janeiro a dezembro, porém abarca informação de 6 meses, né? Que é a informação de abril até setembro, né? E daí, a partir do momento que ela gera, eles visitam esses 211 mil domicílios, eles conseguiram fazer uma extrapolação e definir que essa amostra que eles fazem representa basicamente 72 milhões de domicílios visitados, né? Então, eles ficaram muito satisfeitos com a pesquisa. A pesquisa tem um questionário muito grande, porém, eles se sentiram apenas confortáveis nesse momento, por ser uma pesquisa piloto, de gerar algumas informações, né? Porque a pesquisa tem informação de gasto, tem informação detalhada do perfil do turista, do perfil do viajante também. Então, eles só disponibilizaram, nesse momento, informações pontuais da pesquisa, que daí está apresentado para vocês. Principais resultados: 31,5% das viagens por motivo pessoal foram motivadas pelo lazer, certo? Das viagens a lazer, 34,3% tiveram como motivo principal sol e praia. Já o outro, que a gente não desconhecia, era que 27,2% foram viajar em busca de cultura, né?
No Brasil, a cultura, nós temos um setor de cultura fenomenal, né? E também fizeram algumas extrapolações, 21,4 milhões de viagens analisadas. A gente pesquisava muito em relação à demanda turística internacional, porém, essa pesquisa mostrou para a gente que 96,1% das viagens foi para dentro do Brasil, 86,5% das viagens foi por motivo pessoal, né? Então, uma das primeiras perguntas, você viajou para quê? Qual foi o motivo? Aí eles falavam e daí os pesquisadores respondiam se era para motivo pessoal ou motivo profissional, né? Então, é isso. Questionamos, então, uma das informações que eles geraram foram informação de renda, né? Renda do domicílio e viagem. Então, eles fizeram um cruzamento e perceberam que para domicílios que recebem menos de um salário mínimo, 16% deles viajaram para lazer, né? Já 28% foi para tratamento de saúde e bem-estar. Porém, quando analisa de um a 2 salários mínimos, então esse lazer aumenta, né? Passa para 28%. Porém, também aumenta o visita a parentes ou amigos. E quando a gente analisa o perfil do domicílio que ganha mais de 2 salários mínimos, a gente percebe que 49% deles viajam a lazer. Então, foi bom a gente, essas informações dá para entender um pouco mais do perfil. Renda, viagens por domicílio, né? Nós percebemos aí nesse gráfico, nesse primeiro gráfico à esquerda, que 15,8 milhões de domicílios onde ocorreram viagens, 95,5 registraram até 3 viagens. O que seria importante informar sobre essas 3 viagens? Eles perguntam, uma das principais perguntas é: quantas viagens você fez nesses últimos 3 meses? Aí ele fala, né, realizei 9 viagens, porém, nessas 9 viagens, por problemas de questionário mesmo, para o questionário não ficar muito longo, a pesquisa só gera informação detalhada das 3 principais viagens, certo? Porém, essas 3 principais viagens, ela abarca mais de 95,5% das viagens. Então, é uma informação muito precisa e muito satisfatória para a gente. E tanto para o setor, né? Motivos da viagem pessoal também está detalhado aí, né? Sol e praia 34,3%, né? São informações bem precisas para a gente tentar saber o perfil desse viajante que viaja pelo Brasil, né? E a gente sabe que é muito grande. Pode passar? Em relação à distribuição das viagens pessoais, né? Tipo de hospedagem, 52,2% fica na casa de parentes e amigos, pousadas, 4,8%, hotel flat é 12,8%. Ou seja, a gente tinha uma informação do turismo internacional, porém é interessante também saber o turismo doméstico, né, que a gente tem visto muita gente falando que durante essa pandemia, quem é que vai ser investido primeiro, quem vai ser investimento primeiro é para tentar as pessoas, o brasileiro conseguir viajar, né? Então, posteriormente seria o turismo internacional, focar no turismo internacional. Eu tenho visto algumas empresas falando disso. Em relação à distribuição das viagens pessoais segundo o principal meio de transporte, ou seja, aí 47,6% que vocês conseguem ver nesse gráfico do lado direito, eles viajam a carro particular ou de empresas. Essa pesquisa também, não sei se tem um gráfico aí, mas ele mostra a quantidade de pessoas, uma proporção considerável que viaja para locais próximos, né? E viajam pelo seu entorno habitual ou a viagens até 300 quilômetros de distância, né? Então, nós observamos também que o brasileiro ele tem esse perfil de viajar próximo da sua casa, então talvez seja justificado aí essa predominância de carro particular ou de empresa, né? Pode passar, por favor? Então é isso, pessoal. Essas são as principais informações. Eu esqueci de falar as informações
estavam lá naquele QR Code para vocês tentarem entrar no site do IBGE. Ali tem um relatório, tem uma nota técnica das informações de viagem, né? Porém, existe um site do IBGE onde tem informações no Sidra, né? Acho que é ibge.sidra.gov.br, que tem muitos cruzamentos, né? Essa pesquisa que eu apresentei as principais informações que o IBGE gerou para vocês é a pesquisa do terceiro trimestre de 2019, certo? Porém, já está sendo coletado informações para se entender o perfil do turista, do viajante em 2020. Essa informação para 2020, a expectativa é que ela seja disponibilizada no primeiro semestre de 2021. Diferente da pesquisa de 2019, a pesquisa de 2020 ela vai responder, eles vão disponibilizar todas as informações do questionário, né, porque eles fizeram uma revisão do questionário. Dentro do site do IBGE também tem alguns microdados, e nós do Ministério do Turismo, tanto quanto a sociedade, é possível baixar as informações e gerar indicadores mais detalhados ou algumas informações que sejam de interesse da sociedade para tentar suprir, tentar entender um pouco mais, para tentar gerar políticas públicas para o setor, né? E entender um pouco mais esse setor que cada dia mais eu fico mais apaixonado por trabalhar e por entender um pouco mais sobre ele, tá bom? Muito obrigado, e eu estou passando a palavra para o André, para falar um pouco sobre os próximos estudos. Boa tarde, pessoal. Dando sequência aqui, além da pesquisa de demanda doméstica, a gente também realiza a pesquisa de demanda internacional, né, que a gente entrevista os turistas que residem no exterior e venham visitar o Brasil, né? Essa pesquisa, ela foi iniciada na época pela Embratur em 1974. Em 2004, ela passou por uma reformulação metodológica importante, onde teve uma ampliação da amostra considerável. A gente ampliou também as etapas de coleta, né? Hoje a gente faz a pesquisa tentando mensurar a sazonalidade do turismo, né? A gente faz a pesquisa em 4 etapas. Então, a gente tem a primeira etapa, que ela que é a alta estação de lazer, né? Que é janeiro e fevereiro. A segunda etapa, a gente já pega a baixa estação, que é por volta do mês de abril. A gente pega uma média alta, que é julho e agosto, e a média baixa, que é outubro e novembro. Então, a gente tenta pegar toda a sazonalidade, porque a gente gera informação anual, né? Então, para a gente ter o perfil no final, as estatísticas que foram geradas serem mais consistentes, né? E além do aumento das etapas, a gente também aumentou os locais de pesquisa, né? Hoje a gente entrevista, são 15 aeroportos e 10 fronteiras terrestres. Em 2009, essa pesquisa passou a ser realizada pelo Ministério do Turismo, que foi quando essa área, que na época se chamava Coordenação de Estudos e Pesquisas, saiu da Embratur e foi integrada ao Ministério do Turismo, né? Hoje é a nossa Coordenação Geral de Dados e Informações. Então, o objetivo dessa pesquisa era o quê? Ela é caracterizar, né, que é a gente identificar o perfil dos turistas internacionais, os turistas receptivos, e dimensionar, né, ou seja, a gente também procura fazer uma estimativa de quantidade desses turistas que estão vindo para cá. E também um dos objetivos também é fortalecer a base de dados. A gente tem informação relevante para a sociedade, setor público e setor privado também, né? E também um dos principais, que ter informações que ajudem nas tomadas de decisões, tanto do setor público quanto do setor privado. Então, a pesquisa ela é realizada, no caso dos aeroportos, elas são nos locais de embarque, ou seja, a gente pega o momento em que o turista está deixando o Brasil, né? Porque aí a gente consegue coletar todas as informações da viagem, né? Principalmente a questão de gasto, que é uma estatística bastante importante. A gente também pergunta a questão
de avaliação do destino. Então, a gente sempre tem que perguntar quando ele está deixando o país, né? Essa pesquisa, ela é realizada por entrevistadores que são universitários em geral, e a maioria deles estão fazendo curso de turismo, né? Então ajuda no entendimento do que é turista, como é que vai ser explorado o questionário, né? E eles são bilíngues, né? Então, dependendo do local da pesquisa, você tem pesquisadores que você tem que ter uma fluência maior em inglês, ou espanhol, ou francês, ou italiano. Isso aí vai depender da localidade, né? Além disso, eles são supervisionados, no caso são supervisores, que eles já foram entrevistadores em outro momento da pesquisa. Então, são pessoas que já têm uma experiência grande na aplicação dos questionários da pesquisa, e muitos deles já são formados na área de turismo e trabalham no setor, né? Como é que funciona a questão de treinamento? O treinamento dos supervisores que é feito para a equipe da pesquisa, né, de coordenação da pesquisa, e que lá vai passar todos os pontos do questionário, explicando cada detalhe. Como a gente já executa essa pesquisa já tem muito tempo, então já tem muitos questionamentos que já são corriqueiros, então passa todas as instruções para os supervisores. E esses supervisores, depois dessa reunião, eles vão para os locais das pesquisas. Os entrevistadores, eles são sempre pessoas que residem nos locais onde vai ser realizada a pesquisa. Então, a pesquisa lá em Foz do Iguaçu vai pegar entrevistadores que residem lá. Isso é importante por quê? Porque eles já têm uma noção de como é que é o movimento da localidade, né? E aí esses supervisores fazem esse treinamento, faz uma seleção desses entrevistadores. Então, eles sempre compõem no grupo entrevistadores que já têm experiência na pesquisa, que já participou da pesquisa em outros momentos, e sempre estão inserindo entrevistadores novos, né? Para sempre estar aí treinando, porque isso acaba tendo uma rotatividade até significativa. Então, se você sempre manter entrevistadores experientes e que não tem tanta experiência assim, você ajuda a manter a qualidade da pesquisa, né, futura. Então, a pesquisa ela é realizada em 15 aeroportos internacionais no Brasil, em 10 fronteiras terrestres. Essas fronteiras elas estão mais concentradas na região sul, que é onde a gente tem um fluxo maior concentrado de turistas, né, principalmente quem reside ali na Argentina, Paraguai, Uruguai, eventualmente tem alguns residentes no Chile que também entram por fronteiras terrestres. A amostra da pesquisa, essa que está de 35 mil, essa foi a amostra em 2018, né? Nós, em 2019, a gente ampliou um pouco mais a amostra para 40 mil questionários completos entrevistados. Aí a gente tem a soma de todas as etapas, né, que a gente utiliza 280 entrevistadores, 43 supervisores, são 97 dias de pesquisa, né, então normalmente as etapas elas são divididas em semanas, né, então todo dia da semana tem pesquisa. Alguns locais, como Foz do Iguaçu, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, eles são, em cada etapa, são 2 semanas de pesquisa, né, porque você tem um fluxo bem significativo nessas localidades, e então você precisa digamos assim, de uma quantidade de questionário maior, né. Então, né, em 2018, a nossa amostra planejada era 35 mil, mas foi possível executar obter quase 40 mil questionários completos. Então, assim, quais são as variáveis que, basicamente, essa pesquisa ela obtém, né? Ela obtém as informações básicas, né, que é qual o motivo principal da viagem dessa pessoa no Brasil, qual foi o meio de hospedagem que ele utilizou e qual o transporte utilizado, né? Além disso, a gente tem as informações das localidades visitadas. A gente não pergunta apenas o principal destino, então a gente pergunta todos os destinos que aquele grupo ou aquele turista em específico visitou,
mas a gente sempre pede para ele definir qual que é o principal destino. Se ele falar, não, isso não for... Primeiro de tudo, qual que seria o principal destino? É aquele que ele entende que foi mais relevante para que ele viesse ao Brasil. Se ele falar, não tem destino que foi relevante, eu vim para o Brasil, mas indiferente dos locais que eu visitei. Aí a gente vai para a questão onde ele teve o maior gasto. E se tiver empate em alguma localidade, é aquela localidade que ele permaneceu mais tempo. Então, a gente tem também, a gente levanta informação tempo de permanência, né, que é importante isso, porque se ele permaneceu mais de um ano aqui no Brasil, nessa viagem, ele, conforme as recomendações estatísticas da UNT, ele não é considerado turista, né, então a gente não pode considerar. A gente pergunta a questão de gastos, são questões que são bem exaustivas, né? Inclusive, a gente tem, inicialmente, o entrevistador pergunta para o turista qual foi o gasto total dele no Brasil, e depois pede um detalhamento. Aí, no final, o próprio questionário, como ele é feito, o questionário é aplicado com tablet, né? E tem um sistema lá bem robusto que consegue identificar divergências. Aí ele pergunta, se deu uma diferença, ele pergunta para o entrevistado, qual deu diferente aqui? Você falou que você gastou tanto, mas no detalhado aqui é mais. Qual que é o mais, qual que é o certo, né? E aí força o turista a pensar e ele acaba sendo um pouquinho mais específico, conseguindo mensurar melhor. Então, isso é uma forma de controle, você tem uma informação mais robusta, né? Além disso, a gente levanta informações, dados sobre a fonte de informação que ele utilizou para viajar para o Brasil, ou seja, o que ele pesquisou, se foi em rede social, se ele pegou informação com amigos, se foi no próprio trabalho. Então, são diversas fontes que ele pode ter utilizado para preparar a sua viagem, né? Além disso, a gente pede para ele fazer uma avaliação do principal destino visitado. Então, daquele principal destino visitado, ele vai avaliar várias questões, como infraestrutura, limpeza pública, e é por isso que a gente precisa que ele defina, ou se ele não definir, a gente tem outros critérios, o principal destino, né, para a gente ter a avaliação mais bacana. E a gente sempre frisa para ele, a gente nos entrevistadores, né, que é só com relação ao principal destino, né. E, além disso, a gente pega também o perfil socioeconômico do entrevistado, né, que é a questão de qual que é a renda familiar, renda individual, o sexo, né, e a faixa etária. Tá. Então, agora a gente vai para uma outra parte, que são dados que nós trabalhamos dentro da área, né, porque até agora nós apresentamos para vocês apenas as pesquisas, né, que são as pesquisas de sondagem empresarial, que é feita pela nossa equipe da CGDI, e as pesquisas que são contratadas, né, no caso da demanda doméstica, que é realizada pelo IBGE, e a da demanda internacional, que a última foi realizada pela FIP. E a gente tem as informações que nós buscamos de outras fontes e nós trabalhamos nelas, nós tratamos nelas. Essa aqui é a informação que é a chegada de turistas internacionais, que é o quê? A gente basicamente pega duas fontes de dados, que uma é os dados de imigração da Polícia Federal e os resultados da pesquisa de demanda internacional. Por que a gente precisa dessas duas fontes? Se a gente for pegar os dados da Polícia Federal, a gente só tem informação de nacionalidade, ou seja, o passaporte que o turista utilizou para entrar no Brasil. E a gente, mais interessante, conforme as recomendações da OMT, que a gente tem uma informação por residência, né? Então, na pesquisa de demanda, a gente tem as perguntas que a gente faz para o entrevistado: qual que é o passaporte que ele utilizou para entrar no Brasil e qual que é o país de residência permanente. Aí, a partir daí, a gente consegue fazer essa estimativa da chegada de turistas internacionais, né? E aí a gente gera essas informações por país de residência, é uma informação mensal. Também, esses dados, eles também são por via de acesso, ou seja, se ele entrou por via aérea, terrestre, fluvial ou marítima, e ficou redundante aqui mesmo.
Então, aquela uma informação que é produzida. A gente trabalha mesmo em cima da informação para gerar outras. Além disso, a gente faz uma compilação de dados, que seria o quê? A gente pegar informações produzidas por outros órgãos, por outras fontes, e a gente dar um destaque para elas, trazer para que a gente tenha mais informações. A gente tem aqui com a pesquisa mensal de serviços, que é realizada pelo IBGE, em que ele gera resultados bastante importantes, que são o quê? São variáveis relacionadas à receita, né? A receita das empresas. O objetivo dessa pesquisa... Só um minuto aqui. O objetivo dessa pesquisa é o quê? Produzir indicadores que permitam acompanhar o comportamento conjunturais dos principais segmentos do setor de serviços no Brasil. Então, eles pegam todas as empresas que estão na pesquisa anual de serviços, que é uma pesquisa mais abrangente, que ela, digamos assim, traz muito mais informação que essa, que tenham 20 ou mais pessoas ocupadas, né, e desempenham atividades de serviços não financeiros. Então, ela gera informações de serviços em gerais. No entanto, o IBGE ele consegue fazer uma segregação dessas informações voltado para as atividades turísticas, né? Que eles basicamente não conseguem separar todas as atividades características do turismo, mas eles acabam agrupando algumas. Então, você tem informação de alojamento e alimentação, que são agregados essa informação. Tem as informações das empresas de serviços culturais, esportivos e recreação e lazer. Você tem separado também a questão da CT de aluguel de transporte, das agências de viagens e operadores turísticos, e também dos transportes turísticos. Então, são informações bastante relevantes. Então, são geradas informações de receita nominal, que é a receita que essas empresas tiveram. Então, ele mede, não pega a receita... não divulga a receita das empresas. Os resultados são sempre a variação, né? Se teve aumento, se houve queda. Então, ele sempre faz uma comparação com o mês anterior, faz uma comparação com o mês do ano anterior, também costuma fazer uma comparação do acumulado do ano com o mesmo período do ano anterior e dos últimos 12 meses com os 12 meses anteriores. Além disso, gera informação também de volume das atividades turísticas, que o volume nada mais é do que a receita, só que com um deflator do índice de preços, né? Ou seja, os valores são corrigidos. Além disso, a gente pega as informações do Banco Central, que são informações de receita e despesa, que elas estão no balanço de pagamentos, na conta viagens, né? Essas informações, elas são referentes a viagens. Quando a gente pega a receita é relacionada ao que os turistas internacionais estão gastando aqui no Brasil. Ou seja, tudo que eles gastaram aqui com cartão de crédito, cartão de débito, está sendo compilado nessas informações. Então, ele tem uma forte correlação com os gastos dos turistas aqui. Já a despesa já é relacionado mais aos gastos dos cartões de crédito, de débitos nacionais, ou seja, de pessoas que residem aqui no Brasil e estão gastando no exterior, né? Aqui a gente tem um resultado que nós pegamos do primeiro trimestre desse ano, né, mostrando a queda, né, significativa que teve de 2020 para 2019, né, devido à pandemia. A gente tem mais outras informações que a gente produz. Tem informações relacionadas ao emprego, que são dados obtidos do CAGED, que é Cadastro Geral de Empregos desculpa, esqueci o termo, mas é relacionado ao quantidade de contratações e demissões que houve naquele mês, né? Então, a informação mensal, ela é divulgada até rapidamente, né? Então, o mais importante dessa informação é a gente pegar o saldo, né? A gente pegar o saldo de se houve mais contratação ou se houve mais demissões naquele setor. Aqui a gente consegue gerar informação por atividade característica do turismo. Aqui a gente está com informação alojamento e alimentação, mas a gente consegue desagregar isso.
Então, a gente consegue informação de alojamento, alimentação, transporte terrestre, transporte aquaviário, transporte aéreo, aluguel de transporte, agências de viagem e cultura e lazer. Além disso, a gente pode obter informações por meio dessa base qual que é a ocupação das pessoas que estão sendo mais admitidas e estão sendo demitidas. Então, por exemplo, eu quero saber no setor na CT de alimentação, o que está sendo, teve um aumento na quantidade de postos de trabalho, ou seja, o saldo foi positivo. Qual foi a ocupação que teve mais contratação? Foi garçom? Foi atendente? Então, a gente consegue levantar esse tipo de informação. Esses dados são do Ministério da Economia, eles deixam divulgados microdados para a gente poder, qualquer pessoa poder ter acesso e trabalhar. Além disso, não está aqui, mas a gente tem outra fonte de dados do emprego que a gente utiliza, que é a RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Esses dados, eles são divulgados anualmente, eles demoram um pouco mais para serem divulgados, mas ele traz exatamente o estoque de emprego, ou seja, qual que era a quantidade de postos de trabalho naquele momento. Ou seja, se a gente pega referente a dezembro de um certo ano, por exemplo, de 2018, então, ali a gente entende, isso é uma forma de todos os setores trabalham com essa base de empregos, dizer a quantidade de empregos que tem na economia naquele período. E da mesma forma, a gente consegue desagregar essa informação por atividade característica do turismo, por ACT. Além disso, nós trabalhamos também com os dados de arrecadação federal. Volta só um pouquinho. Isso, os dados de arrecadação federal, são o quê? São todos os impostos federais que são arrecadados, no caso pela Secretaria de Receita Federal, que é vinculada ao Ministério da Economia. Então, a gente também consegue gerar esse tipo de informação a nível de ACT. Além disso, essas informações também são geradas a nível de estado e também a nível de município. O problema é que quando a gente vai chegando num nível mais baixo, a gente vai tendo menos informação. Por quê? Você pode ferir o sigilo fiscal. Então, por exemplo, se você chegar com informação em um município de uma certa atividade característica do turismo, em que você só tem 2 empresas, e aí você tem ali a arrecadação da soma daquelas 2 empresas, fica fácil você identificar, né? Ou seja, acaba sendo a informação mais fácil de você identificar. Então, para não ferir o sigilo fiscal, a Receita, dependendo do nível que você chega, ela te fornece menos informação. Próximo, por favor. Além disso, a gente trabalha com os dados da ANAC, né, da Agência Nacional de Aviação Civil, em que a gente obtém as informações de desembarques nos aeroportos, embarques, nós também temos a quantidade de voos, a gente também tem uma informação que dá para gerar, que é a questão de quantos assentos estão sendo comercializados naquele voo, né? Com isso você consegue obter informação da taxa de ocupação média das aeronaves, que é uma informação bastante relevante. E aqui está só um pequeno exemplo, esse aqui foi do primeiro trimestre, né, como é que foi a variação, houve uma queda aí de 9% nos voos domésticos, no primeiro trimestre de 2020, comparado ao mesmo período de 2019, e já de voos internacionais, 15,63%. Então, assim, essas foram as principais informações que a gente produz, né? A gente produz com, digamos assim, uma certa frequência, uma frequência maior. No entanto, nós produzimos também outras informações, só que elas são mais esporádicas, né? Então, a gente, para não estender tanto, assim, a gente só apresentamos essas. E aí, depois que a gente trabalha todos esses dados, a gente realiza as pesquisas, a gente produz os boletins, né? Temos os boletins com informações agregadas, temos os boletins que são específicos, né? Principalmente no caso das pesquisas de sondagem, cada pesquisa dela tem o seu boletim específico. Além disso, a gente faz a publicação no nosso portal Dados e Fatos, que pode ser acessado por meio desse QR Code que está aqui,
E também a gente divulga pelo o anuário estatístico, né, que ele é um documento em que a gente compila todas as informações e coloca aí disponível. Esse anuário estatístico ele é bastante antigo. Nós temos 2 versões do anuário. A primeira ela sai por volta de abril, com as informações das chegadas de turistas internacionais. E a outra versão a gente tem em meados de outubro, mais ou menos, em que a gente vem com outras informações de demanda, com informações de oferta também, como é que está o turismo mundial. Então, é um agregado do ano, né? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço, foi a oportunidade, espero que tenha ficado um pouco claro do que a gente apresentou aqui. E agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador, Elton, para ele finalizar a apresentação. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado, Pedro, João. Obrigado a todos que estão conosco, né? Assistindo, acompanhando. Esse basicamente o nosso trabalho, o que a gente realiza no dia a dia, é o que a gente tem tentado entregar sempre para a sociedade, para o Ministério. E eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês. Agradeço a Alana, ao Bessa por trabalharem para realizar a live com vocês, de abrir a possibilidade. Agradeço principalmente, especialmente ao Gabriel, que é o nosso estagiário do curso de turismo. Eu fico muito feliz quando eu olho para ele assim, porque ele é um estudante sensacional e, acima de tudo, um profissional exemplar. E eu acho que vocês têm um companheiro no curso assim de grande valia, assim como nós sentimos que nós temos aqui no trabalho. Então, eu só posso agradecer por ter ele aqui. Também fiz minha formação na UNB, então eu queria aproveitar também para que a gente possa manter esse contato com vocês do curso de turismo. Como eu falei no início da minha fala, é muito importante que nós tenhamos esses contatos, que nós possamos conversar, intercambiar dados e informações, mas, acima de tudo, problematizações. Porque eu acho que tanto o Pedro quanto o André mostraram, são plataformas para a gente problematizar, para a gente pensar. E, mais do que nunca, acho que o nosso país, o mundo, precisa de pessoas que pensem, que tenham a mente aberta, que avancem além da sua área de formação. É muito importante. Então, eu reforço o que o João colocou, se interessem, trabalhem com dados, porque cada vez mais um ambiente de recursos escassos, de escolhas a serem realizadas, a gente precisa de analisar dados, precisa analisar cenários e problematizar para a gente construir políticas públicas pensando sempre, tendo sempre como foco o cidadão. Isso eu acho que é o mais importante. Foi o que eu aprendi na UNB, o que eu aprendi no meu tempo no Ministério e que eu carrego todos os dias. Então, agradeço a todos. Eu acho que agora vai ter abertura para perguntas e respostas, e nós estamos à disposição. Obrigado a todos. A gente que agradece, Elton, agradece a toda a coordenação geral de dados e informações do MTUR, né? E é realmente isso, né? A importância da gente produzir dados e desses dados serem colocados em prática. Então, dando início às nossas perguntas, já gostaria de falar também para todos vocês que estão nos assistindo, de que podem deixar suas perguntas aí nos comentários, que nós vamos tentar fazer o máximo possível aqui. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é da Ana Clara Cajueiro. Ela disse: muito bacana saber sobre todo esse levantamento de dados. Em seguida, ela falou: mas e depois? Por qual meio esses resultados analisados chegou até as empresas ou meios de hospedagens, agências, pelo próprio e-mail ou de alguma outra forma? Eu creio que ela quer saber se há algum canal da transmissão desses dados para essas empresas, né, para esses empreendimentos. Quem se sentir mais confortável para responder, Elton, algum de vocês. Eu estava falando sobre esses dados, né? Então, na verdade, foi um período de aprendizagem, né, para a gente.
A primeira vez a gente apenas mandou um e-mail simples, convocando ou chamando os empresários para tentar responder a pesquisa, e daí não obtivemos muito sucesso. Então, por causa disso, resolvemos fazer uma newsletter, né, onde tinha lá: olá, gostaria que você respondesse nossa pesquisa, e as informações anteriores, das pesquisas anteriores, vocês podem acessar clicando no link aqui. Era isso que tinha no e-mail, né? Então, ele respondia a pesquisa, né, e também obtinha informações das pesquisas que nós conseguimos produzir anteriormente, né? Então, esse foi o primeiro meio. Uma outra coisa que nós fizemos foi tentar conversar com o Cadastur, né, e com a coordenação do Cadastur. Eles foram bastante receptivos em tentar divulgar as nossas informações no próprio Cadastur, né? Então, as pessoas, os empresários que têm seus estabelecimentos cadastrados no Cadastur, eles têm lá uma área no perfil deles da página do Cadastur, onde ele pode ter acesso às informações e os boletins que nós coletamos, né? Uma outra coisa também que pode ser que foi feita é uma parceria com a RINT, né? A RINT, ela é um grupo onde tem pessoas que trabalham com turismo, representantes estaduais e municipais do turismo. Então, a RINT, ela tem recebido informações, ela tem pego esses boletins e disponibilizado no site deles. Uma outra coisa também que nós temos observado é que os representantes estaduais, como exemplo do estado da Bahia, de Pernambuco, do Ceará e do Paraná, eles pegam os boletins e colocam no site deles para tentar divulgar e disponibilizar as informações para o público deles. Então, essa é a forma que a gente encontrou de tentar divulgar as informações. A gente até pensou em, vamos mandar um e-mail agradecendo por ter respondido a pesquisa e disponibilizando o questionário, porém, ficamos com receio dos resultados. Então, ficamos com receio de tentar chatear um pouco o empresário, né? Que quem é empresário sabe que tem uma vida muito corrida, então seria um e-mail a mais que o Ministério estaria mandando, né, para os empresários. Então, por causa disso, nós não mandamos um e-mail agradecendo, mas colocamos um link para eles terem acesso aos resultados, e também o nosso portal, né, o nosso portal Dados e Fatos, né, sempre tem ele no site do Ministério, né, em todos os e-mails que nós mandamos para os empresários, nós disponibilizando o link, onde é possível também ter acesso aos boletins, né? É basicamente a forma que a gente faz para tentar divulgar esses boletins, em especial o dos meios, o da pesquisa de sondagem empresarial. Porém, os outros boletins também está disponível lá no site Dados e Fatos, né? Se você olhar do lado esquerdo, tem uma aba lá onde tem um link boletins, onde vocês podem ver que nós também fizemos algumas pesquisas pontuais. São ela pesquisa do Covid, né? Pesquisa com gestores para saber a opinião deles sobre a retomada dos estabelecimentos impactados pelo Covid, né? Tem algumas pesquisas bem pontuais que com certeza está lá no site e também está de forma atualizada. É isso. Eu acho que eu respondi. Ótimo, Pedro. Respondeu sim. Muito obrigado. Tem até uma pergunta aqui parecida, mas eu acho que talvez ela caiba também, da Meire Faria. Ela perguntou como todos esses dados chegam a quem realmente vai produzir a política pública, ou se a coordenação em si já é responsável por isso também. Isso já foi respondido. E se esses dados são realmente levados em consideração. Então, assim, basicamente por esses meios, né? Newsletter, e-mail, e acabar que vocês entraram também em contato com o Cadastur, né? Eu gostaria, então, agora de fazer outra pergunta. O Vitor Ximenes, ele perguntou: vocês observaram mudanças efetivas com as novas formulações das pesquisas? Se houve melhora no desenvolvimento dos projetos com
esses dados? Não sei se o André pode responder, o Elton. Ou o Pedro também, se Então, sim, com essas novas formulações, que a gente sempre faz procurando, assim, eu e o Pedro, como nós somos estatísticos de formação, a gente sempre procura um dado mais confiável possível estatisticamente, né? Para que tenha, para que não haja interpretações errôneas, né, de como é que está a realidade. No caso das pesquisas de sondagem, foi um ganho significativo para a gente, até para a gente poder desenvolver novas coisas, porque isso passou a ser executado pela equipe, né? Anteriormente, nós apenas contratávamos pesquisas, né? A gente fazia as compilações de dados, mas nós contratávamos todas as pesquisas. Como esse tipo de pesquisa que era contratada, nós vimos uma possibilidade de que nós poderíamos executá-las, né? Tendo em vista que elas eram realizadas por formulários eletrônicos, que eram enviados para os empresários. Nós verificamos e falamos assim, se eles fazem por e-mail, nós podemos fazer também, né? Então, quando a pesquisa foi descontinuada, tivemos essa iniciativa. Iniciamos para testar se a nossa pesquisa daria certo, inicialmente com os meios de hospedagem, né? Fazendo ela trimestral, tentando captar o movimento sazonal do turismo, né, em termos de o desempenho, né, sobre a perspectiva dos empresários. Deu certo a pesquisa, a gente conseguiu cumprir a amostra, tínhamos informações relevantes, e em seguida nós tentamos com a pesquisa de sondagem com os meios de hospedagem, com as agências de viagem, né, em que aí a gente procurou com essa informação ver o que os clientes das agências estão consumindo, né? Principalmente, a gente levantar informação, quais são os destinos que estão sendo mais vendidos pelas agências de viagem. Então, a gente gerar essa informação antes do período das férias, né? Então, é uma informação que é bastante relevante. Além disso, a própria pesquisa de demanda internacional, nós estamos fazendo melhorias à medida a cada nova contratação, né? E nós estamos sentindo que as estatísticas estão melhores, estão mais consistentes. Uma das coisas que nós fizemos, que antigamente existiam algumas cotas de países, né? Que eram países que eram relevantes, principalmente para a Embratur, em termos de divulgação. Então, não necessariamente se fosse interesse ter essas informações, não significa que representaria o fluxo real, né? Então, hoje a gente não leva mais em consideração as cotas, a gente leva em consideração o fluxo em si, né? Então, a gente não tem que coletar tantos questionários de turistas residentes na Rússia, por exemplo, não tem mais isso. O que a gente tem, no caso dos aeroportos, você tem uma lista de voos, né, previstos, e aí você faz uma amostragem nesses voos que estão vindo. Então, para cada país, a gente fala assim, vocês vão ter que entrevistar tais e tais e tais voos, né? Então, você precisa, para esses voos, a gente precisa de uma amostra X. Então, com isso, a gente buscou representar mais o universo, né? E para a gente poder fazer essas inferências e ter informações de fato consistentes. No terrestre, a gente não tem esse controle, né? Então, à medida que o turista vai entrando, vai entrevistando, e aí se ficar enquadrado ali que é um turista, mesmo que reside no exterior, na fronteira a gente tem que ter muito cuidado, porque apesar de ter um fluxo muito grande, principalmente Foz do Iguaçu, você tem muito excursionista, né? Ou seja, e fronteiriços. Excursionistas, o que seria? São pessoas que vêm até por motivação turística, ele consome serviços turísticos, no entanto, ele não pernoita, né? Então, essa é a definição básica, diferença básica que a OMT utiliza para diferenciar o que é turista e o que é excursionista. E, além disso, você tem os fronteiriços, né? Que ali, pessoas, no caso de Foz do Iguaçu, você tem um lado argentino, quem mora ali em Puerto Iguaçu,
e no caso do Paraguai tem Cidade do Leste. Então, quem reside ali e vem em Foz faz parte do entorno habitual, então ele acaba não sendo considerado nem excursionista, né? Então, a gente tem buscado melhorias sempre, né? A gente nunca sempre faz a mesma coisa, principalmente com as pesquisas. Pesquisas, a gente sempre tem espaço para melhorias, e as experiências que vão sendo adquiridas vão nos ajudando a identificar pontos que possam ser melhorados. É isso. Tentando completar um pouco da fala do André, né? Só para você ter ideia, nas pesquisas de sondagem empresarial, o questionário que eles faziam lá era um questionário grande, né? Que era feito, era um questionário grande, e daí isso daí acabava prejudicando a quantidade de respostas. Então, essa melhoria que a gente fez foi com a redução do questionário, houve um aumento, acho que substancial. A gente veio que conseguiu obter o triplo de respostas, se comparado às pesquisas que eram feitas, né? Então, outra coisa em relação às escalas. Se vocês forem olhar lá na pesquisa, as respostas queda, neutro ou aumento, né, das respostas. Porém, as perguntas que nós fazemos têm uma escala de 7 pontos, né? Então, concordo totalmente, aumento parcial, aumento expressivo, neutro. Ou seja, nós conseguimos obter informações muito mais detalhadas do que o que era feito antigamente. Isso aí também foi um ganho, né? Ou seja, melhorou a quantidade da amostra, o que teve uma melhor precisão das informações que estão sendo geradas, reduzimos custos e temos informações muito mais detalhadas. Essas informações detalhadas estão disponível lá no boletim. Não, essas informações agregadas, ela está disponível lá no boletim, porque ela vai fazer com que haja uma melhor interpretação para as pessoas. Porém, quem quiser pode entrar em contato lá no site Dados e Fatos, e a gente também pode disponibilizar a informação por e-mail, tá? Que é a informação com escalas de 7 pontos. Uma outra coisa também, completando a fala do André, é em relação à pesquisa de demanda doméstica, né? A última versão da pesquisa foi uma pesquisa com 20 mil domicílios durante um ano, né? Porém, essa pesquisa, esse contrato essa parceria que a gente conseguiu fazer com o IBGE, na pesquisa que vai ser divulgada em 2021, o IBGE ele vai ter pesquisado, deixa eu até fazer a conta aqui, 840 mil domicílios. Olha a precisão da informação que vai ser divulgada com informações turísticas. É muito grande, né? Informação de 2011 com 20 mil domicílios visitados e agora, né? Agora com 844 mil. Né? Ou seja, tem um ganho expressivo e, como o André falou, nós temos trabalhado arduamente para tentar melhorar a precisão das informações e agregar muito mais valor aos números que o Ministério do Turismo tem divulgado sobre o setor. É isso, pessoal. Obrigado. Só queria pedir a oportunidade, Gustavo, só para complementar uma resposta anterior que a gente deu sobre essa questão dos dados como subsídio para a formulação de política pública. A gente tem tentado, além, claro, da disseminação por meio de boletins, do portal, também disponibilizar internamente, né, fazer circular a informação para a alta gestão, para as equipes técnicas, para que elas possam formular as políticas públicas com base nesses cenários que a gente acaba investigando. Então, isso é fundamental, essa aliança com as unidades finalísticas, com as unidades técnicas, é importante. E a razão também da área de dados está dentro da gestão estratégica, para a gente poder estar atuando de forma transversal. Obrigado, viu? Que isso, Elton, tranquilo. Ainda tem mais uma pergunta, algumas perguntas aqui, que eu achei bem interessante. Tem uma aqui da Ana Clara Cajueiro, novamente, que diz o seguinte. Ela falou que pode ter perdido na fala do André, mas o que levou a pesquisa de demanda turística internacional a migrar da Embratur e começar a ser realizada pelo Ministério do Turismo, né, em 2009? Uma vez que eu acredito que uma vez que o Ministério do Turismo, a Embratur tenha
sido responsável por promover o Brasil internacionalmente. Sim, então, essa nossa área, que hoje é coordenação de dados e informações, ela nasceu na Embratur, né? E ela, em 2008, se não me engano, essa área ela saiu da Embratur e foi para o Ministério do Turismo, né? Então, como a área sempre tinha contratado a pesquisa, manteve essa contratação, né? Inclusive, digamos assim, o foco da área até então, quando veio inicialmente para o Ministério, era muito mais a atender a Embratur, né? E aos poucos isso foi mudando, né, para tentar atender também o Ministério do Turismo, não só a Embratur, né? E aí agora, que nem assim, a gente teve poucas pesquisas de demanda doméstica, um dos motivos foi isso, a gestão que tinha era mais voltada, era da antiga Embratur, e aí agora que a gente está, agora não, né, já tem um tempo que a gente está bem mais focado no mercado doméstico, porque se a gente for levantar em termos de fluxo, o fluxo de turistas domésticos no Brasil, ele é muito maior do que o internacional, aqui no fluxo receptivo. Ótimo, muito obrigado, André. E agora, como última pergunta, nós veremos aqui a pergunta da Débora. Ela perguntou de que forma a pandemia interferiu no trabalho da coordenação. As pesquisas que estavam em curso tiveram que ser interrompidas ou adaptadas? Então, a pesquisa de demanda doméstica, no caso do IBGE, o IBGE passou a fazer a PNAD contínua por telefone, né? Eles não estavam, acho que ainda não estão fazendo presencialmente a coleta nesse período. E questão de demanda internacional, a gente não tinha contratado para 2020, mas a gente não pensou em não contratar pela questão da gente fazer melhoria na própria metodologia da pesquisa, né? E acabou que veio a pandemia. Eu acho que se a gente tivesse contratado, acho que de todo momento ia ter que ser interrompida, porque a pesquisa ela é realizada na área de embarque dos aeroportos internacionais. Então, provavelmente os nossos pesquisadores não iriam conseguir ter acesso a essas localidades. Fronteiras terrestres também foram fechadas, né? Então, acabou que a gente não contratou e teve estudo. Se a gente tivesse contratado, a gente teria que ter parado a pesquisa da mesma forma. Ótimo, André, obrigado. E agora uma curiosidade mais minha, pessoal mesmo, que eu tenho já que você falou que não foram contratados, né, ainda bem, tem alguma expectativa de quanto esse número de turistas que o Brasil recebia, que era mais de 6 milhões, ele pode diminuir devido ao Covid? Assim, tem expectativa de quantos, ou isso ainda é imensurável? Tem alguma ideia de, não sei, 3 milhões ou 1 milhão? Tem alguma ideia? Então, a gente utiliza para estimar a chegada de turistas a base de imigração da Polícia Federal e os resultados da pesquisa de demanda internacional, né? Então, a pesquisa a gente não está tendo esse ano de 2020. No entanto, o registro de imigração que a polícia faz é um trabalho administrativo. Então, essa informação a gente tem, né? A gente ainda não consegue ainda estimar o quanto que isso vai diminuir. Mas, assim, o que os dados têm mostrado que vai haver uma redução bastante significativa. Mesmo porque algumas fronteiras foram fechadas, né? A gente tem também voos internacionais que deixaram digamos que foram proibidos, e então, assim, a gente vai ter provavelmente uma redução muito grande. Talvez nem tanto, talvez nem tanto não, vai ter significativo, mas no início do ano, que foi alta temporada, então onde é o maior fluxo, né, de turistas internacionais, a gente ainda vai, digamos assim, vai dar uma salvada, digamos assim, para não ter uma queda tão substancial assim. Mas assim, a gente só o ano que vem mesmo que a gente vai ter condições de dizer o quanto mesmo. Certinho, então, tá ótimo. André, muito obrigado. Obrigado, Elton, João, Pedro. Em nome do Centro de Excelência em Turismo e da organização da Semana Universitária,
A gente gostaria de agradecer a Coordenação Geral de Dados e Informações do Ministério e agradecer a participação de cada um, colaboradores e todos que fizeram essa live possível, a vocês também, telespectadores aí. Aproveitem as últimas atividades da Semana Universitária. Já nós teremos outra live tratando sobre Instagram e turismo. Muito obrigado, boa tarde a todas e todos, e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.